TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um De Bem com o Pão. E hoje nós viemos a Novo Hamburgo. Tô certo, Laura? Aqui, hoje nós temos plateia aqui junto, aqui curtindo com a gente, né? E tá aqui, estamos em Novo Hamburgo. Eu não sabia se aqui já era Campo Bom, Novo Hamburgo, mas Novo Hamburgo ainda. E viemos hoje conversar com o irmão Rafael. E o irmão Rafael vai trazer um pouquinho para nós aí de tudo aquilo que ele tem ganho através aí de tudo que o Senhor tem abundado na sua casa, do conhecimento, da sabedoria sendo revelado através dos materiais da editora Vento Sul. Tudo bem, Rafael? Tudo tranquilo, graças a Deus, irmão. Que bom. E hoje nós vamos falar aqui, vamos conhecer um pouquinho da vida do Rafael, né? Assim, primeira vez assim que eu acho que eu tô aqui compartilhando com o Rafael um pouquinho mais sobre a vida dele, né? O Rafael é casado. Sim. E tem filhos. Sim. Mora em Novo Hamburgo. Sim, tenho 4 filhos e uma esposa, graças a Deus. Que bem, para compartilhar essa tarefa aí dos 4 filhos, né, Rafael? 4 filhos, então tem que... Tá certo. E, Rafael, compartilhar aqui contigo também. Nós estávamos conversando antes que você tem um trabalho também e trabalha com a música. Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho aí. Eu trabalho... Até eu não tinha feito os cálculos. Hoje a gente conversando um pouquinho antes do programa, eu fiz uns cálculos rápidos, já vai fazer 20 anos com a música na noite, fazendo bailes, tocando aí sextas, sábados e domingos. Que ótimo. E é legal tu comentar nisso, Rafael, porque antes de a gente chegar no assunto dos materiais, né? Essa questão da música que é cultural, né? Que a gente tem um pouquinho da cultura, isso vem a questão da nossa alma. Como você é músico, levita na casa do Senhor, como é que funciona para ti? Os levitas estão nos ouvindo aí, essa questão da música, né? Temos lá uma música, sabe por que eu te pergunto isso, Rafael? Porque eu tenho aí, também trabalho na rádio, né? E aí tinha uma colega na rádio que disse, agora eu não sei, eu vou muito na igreja, mas eu tenho que trabalhar, fazer o meu programa com músicas diferentes. Será que isso me afeta o meu crescimento espiritual? Eu acredito que não, então testemunhando pelo Rafael hoje aqui, né? Mas o que o Rafael pensa com respeito a isso, Rafael? Assim, até para compartilhar com os irmãos, que às vezes a gente se bloqueia um pouquinho, né? Não pode, não pode, acaba sendo muito legalista. E a gente vê assim que o crescimento depende do nosso esforço. Eu creio. Sim. Eu vou deixar para o irmão Rafael compartilhar com a gente. Eu também, logo que eu comecei a ouvir os louvores e ouvir a palavra, e muita coisa da palavra nos constrange, né? E a gente tem que sim analisar tudo que chega a nós. Então eu comecei a pensar muito e mastigar muito aquele versículo que diz assim, julga tudo que vem a ti. Não, tu não pode julgar as pessoas, julgar os irmãos, mas tu tem que ouvir as coisas que vêm a ti e pensar, será que isso me edifica? Será que isso me faz bem? Né? Porque tem um outro versículo que diz, todas as coisas são puras para quem é puro, né? Então eu tenho que ouvir, que nem no meu trabalho, eu toco, eu canto, e tem músicas, sim, que ministram coisas ruins, sim. Mas eu tenho que saber que aquilo não pode fazer parte de mim. Eu tenho que me despejar daquilo, me esvaziar de tudo aquilo, não permitir que aquilo fique dentro de mim, porque senão isso vai fazer mal para mim. Mas se eu analisar a música que eu estou ouvindo, a letra que eu estou ouvindo e descartar aquilo, né, não querer para mim, eu acho que não vai te fazer mal daí. Não quer dizer que tu pode ouvir, tu tem que selecionar e ir separando, né? Eu acredito muito que é por aí o caminho. Amém. E o Rafael também aqui disse que tem a esposa, tem os filhos, e nós estávamos comentando um pouquinho, conversando, o Rafael disse, logo que ele chegou na igreja, ganhou um presente, e assim começou a ter contato com os materiais da editora Vento Sul. Como é que foi essa
essa jornada aí dos primeiros materiais a serem tocados por ti, Rafael? Sim, a gente foi num primeiro encontro há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás. Daí nós fomos com os meus tios, que eles tinham entrado na igreja primeiro, já estavam há quase 1 ano na igreja. E a gente já vinha aqui antes, muito tempo, né? E não deixamos de vir por eles começarem a falar da palavra, né? E quando nós fomos, nós ganhamos o CD Família e o CD Cura... e o livro Cura Interior. O livro, como eu disse para o irmão antes, em off, a gente não leu de primeiro momento, assim, acho que levou quase 1 ano para a gente realmente... Mas o CD Família eu já comecei a comer, assim, a ouvir ele, e aquilo mexeu comigo, assim. Eu comecei a perceber o quão errado a gente fazia as coisas, né? Tanto eu como homem, como pai, como marido, a gente tinha deficiências que precisavam ser sanadas, né? Daí eu comecei a ouvir assim, tem que fechar as brechas, tem que casar, tem que pegar a bênção, tem que batizar, tem que, né, Jesus o cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Jesus, pôr uma ordem dentro da tua casa para tua família ser uma família cristã, né? Para não simplesmente a gente ser cristão de aparência, mas sim tu viver a palavra, né? Eu acredito que a gente precisa ler, mas tentar pôr em prática isso, né? E eu comecei já com esse pensamento quando eu comecei, entrei na igreja, né? Assim. Que maravilha! O CD Família, então. E como é que foi a efetivação? Ouviu o CD, começou... O que tu sentiu assim? O que começou a mudar, que precisou fazer? Será que precisou mudar alguma coisa? Onde é que foi agindo esse conhecimento que tu ganhou para a tua vida? E, primeiro, assim, como é que tu sentiu essa... Não, isso aqui eu tenho que mudar. Tu sentiu uma autoridade ali realmente, peraí, esse negócio realmente é de Deus, gente. Tô ouvindo aqui e tem um homem falando ali. Mas tu sentiu já, assim, como é que tu sentiu, Rafael, a presença do Senhor para tu entender que aquilo realmente tinha que ser transformado na tua vida? Eu acho que isso foi um processo que foi aos poucos, assim, eu não foi perdendo, eu acho, o gosto assim das coisas. Eu fui mudando aos poucos. As coisas foram vindo conforme eu fui estudando o CD, eu fui ouvindo o CD. Não foi assim, não posso fazer porque está escrito, porque está, né, de uma maneira assim, obrigado, assim, sabe? Foi uma coisa mais assim, aquilo foi ministrando dentro de mim e foi mudando algumas coisas que realmente hoje em dia, algumas coisas eu vejo que eu não faço mais, não porque mas porque eu não quero, aquilo não tem mais a mesma graça que tinha antes, assim, sabe? Mas com relação aos filhos, foi meio pegado, assim, porque a gente foi mudando, eles foram, mas porque a gente entrou na igreja, agora tu não ouve mais aquilo, ou tu não vai mais lá, ou tu não faz mais, né? Mas eu dizia, não é por causa disso, é porque agora o pai não está com vontade de fazer assim, de fazer, né? Que beleza, velho. Então, quer dizer que os filhos sentiram a pegada nisso. Ih, agora o pai virou crente. Não é assim? Sentem até hoje. Hoje a gente tem uns embates, assim, mas o senhor trabalha na gente nisso, né? Assim, quando tu tá... É sofrer. Se tu quer seguir o senhor diz, não adianta, tu tem que se negar e vai dar problema, alguém vai se levantar, ou dentro de ti vai se levantar situações, mas eu quero, ou mas eu não quero, senhor. Então... é verdade. Rafael, e depois desse CD Família, que a gente vê que realmente é uma instrução maravilhosa, um CD em MP3, nós temos aí o CD Família, e que a gente pode ter... Gente, é realmente assim, maravilhoso. E para quem... É uma dica também de evangelismo, como funcionou pro Rafael aqui, gente. Tá aqui o Rafael hoje com a gente, né? Firme na Igreja do Senhor aí. Como funcionou o CD Família como evangelismo, eu dou essa dica para você, viu? É um material muito interessante que muitas casas por aí, muitas pessoas, né, precisam de uma instrução que conforte o seu coração, que leve eles a ter um encontro com a paz dentro do lar, Rafael. Né? Eles vão ter essa paz, que muita gente está enfrentando muitos problemas nesse momento. E agora, como é que eu faço? Daí eles recebem lá, aqui é Deus falando contigo. Quem crê um pouquinho, eu creio assim em Deus já, de cá, olha, eu sei que existe um Deus. Começa a ouvir esse material, ele recebe realmente uma instrução e sabe que pode melhorar a vida dele através da palavra de Deus contida nesse material. Então, o CD Família tá aí, é uma grande dica para você, até mesmo como material de evangelismo,
Ok, meus amigos? Aproveita aí esse grande manancial que o senhor tem nos dado, tem esse CD e muitos outros. Obviamente, Rafael, que hoje nós não vamos falar sobre muitos livros, né? Sim. Vamos falar sobre mais materiais de áudio, né? Para que você possa compartilhar com a gente aqui. Sim. Depois desse, qual foi o outro material, assim, que tu seguiu, que tu acha interessante compartilhar com os irmãos aí, que estão assistindo aqui o De Bem com Pão com a gente? Como eu disse, nesse dia a gente ganhou 2 presentes, né? Nós ganhamos o Cura, mas o Cura levou 1 ano para a gente realmente fazer ele. Só que por ser um livro, a gente fez ele em família daí. Amém. Isso a gente foi fazendo um capítulo por semana em família, como um culto doméstico, e eu vejo muita mudança assim dentro de casa por causa desse livro Cura Interior. É claro que a gente está sempre sendo trabalhado, não adianta a gente dizer que não existe uma família perfeita. Até o dia do Senhor, acho que nós vamos enfrentar conflitos dentro de casa e dentro de nós mesmos para obedecer ao Senhor. Amém, mas a Cura Interior ajudou bastante. E logo que terminou a Cura Interior, nós fizemos também a cura na igreja, né? Nós fizemos esse ano a cura na igreja, que é isso. Uhum. Então isso ajudou bastante. Falando de livro, né, que tu comentou que talvez nós não falaríamos de livro. Aí, que bom, que bom. E aí a gente vê aqui que, olha só a estratégia que o senhor deu, né? O Rafael, como é que ele ia ler o livro? Aí o que o senhor deu a estratégia? Ganhou o livro. Como é que teve que fazer? Teve que puxar os outros membros da família para fazer junto, e o senhor deu essa estratégia. Olha, o Rafael lá está com o coração aberto naquela casa. Então agora, para que os outros também ganhem do Senhor, usou o Rafael como instrumento, como vaso de Deus, para que esse material também chegasse aos outros membros da família, Rafael. Sim, sim. Que maravilha! Então a gente vê como realmente o Deus usa todas as coisas, né? A gente tem aqui, claro, hoje o Rafael Levita, músico, a gente tem muita coisa para falar, mas hoje a gente está aproveitando para falar aqui já CD Família, falamos aqui, o livro A Cura Interior, e o Rafael também comentou que atualmente está aí tocando no material, está ouvindo o que era a Semi-Escola, que a gente tem hoje aí, livro e CD, Educação Infantil. Que a gente vê assim, muitas pessoas pensam, não, mas deve ser para professor, deve ser só para o pai. Vamos ver o que o Rafael, que está estudando esse material, pode compartilhar com a gente aqui, Rafael. Ele é um livro específico, mas ele ajuda bastante, tanto quem é pai, quanto quem é professor, ou aquele que lida com crianças, porque ele nos constrange a gente primeiro mudar para depois ver mudança nos filhos, né? Tem que haver uma ordem, tem que haver um exemplo, e não é uma coisa fácil de estabelecer depois que tu já vinha de um mundo onde as tuas crianças tinham outros hábitos, né? Tinham outras coisas. Então isso tem que ser aos poucos, e não é fácil para eles, assim, não é fácil para nós, mas o Senhor vai trabalhando em cima disso, eu acho. Sim. Né? Uhum. Justamente para a gente ter humildade e para aceitar, dá alguns conflitos, mas sempre dá, né? No fim, o saldo é positivo. Rafael, ainda temos 3 minutos aqui para gente compartilhar ainda nesse bloco, primeiro bloco aqui do programa de Bem com Pão de hoje, para falar aqui desses materiais que tu está compartilhando, né, aqui com a gente, e tu tem participado dos encontros, tem trazido com a gente. O que tu sente assim de compartilhar com os irmãos sobre o nosso crescimento usando desses materiais, né? Tu estava comentando comigo aqui antes um pouquinho, sim, que é muito bom os materiais, que eles servem de ponte para chegar até a palavra de Deus, é isso? Sim, exatamente. É importante a gente frisar que os materiais, eles são bons, sim, é a palavra verdadeira, com ministrações da verdade, mas é uma escada para te ir para a Bíblia. Porque tu precisa da palavra para analisar os materiais. Quando tu lê um material, tu precisa estar com a Bíblia do lado para se aprofundar. É o início de um estudo. Tanto quando tu está lendo ou quando tu está ouvindo, o apóstolo pincela com algumas ministrações, mas é o início de um estudo, né? Para te se aprofundar e saber, Deus falou que tem que ter essa ordem, mas por quê? Aonde está? E para aquilo não ficar só superficial, para aquilo entrar dentro do teu coração mesmo, tu precisa ruminar aquilo, né? Sim. Uhum. Na palavra. É importante, às vezes, digamos, tu pega um CD de um perdão, certo. Tu ouve o CD, mas tu tem que estar com a Bíblia do lado. E daí tu já pode também ter uma concordância e
buscar também onde fala perdão em toda a Bíblia, né? Certo. Aí, às vezes, o irmão pode se perguntar, não, mas como é que tu faz isso? Eu, graças a Deus, quando eu entrei na igreja, o Senhor possibilitou de eu ter a Bíblia falada, né? Daí, então, eu analiso também a Bíblia, né? Eu não fico só nos materiais, eu entro na palavra pela Bíblia falada. Que daí é uma Bíblia em áudio, que hoje nós temos em MP3, tudo, para chegar a ter essa possibilidade, né? Isso. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui. Olha, vamos ter que dar um intervalinho aqui. Tá muito bom o papo aqui com o Rafael. A gente faz um intervalo e voltamos em seguida, já já.